presidente. Presidente, eu também vou falar sobre os atos que aconteceram ontem, né? Bom, anteriormente, né, um dia, 2 dias antes, inclusive, dos atos, as pessoas estavam muito apreensivas, né? Porque, infelizmente, a gente não tem um governo que ele prega uma união, né, uma união da nossa sociedade para que a gente solucione os problemas, né, dessa mesma sociedade. É um governo que fica jogando um contra o outro. Inclusive, no meu ponto de vista, inclusive tentando quase uma guerra civil, porque fala para as pessoas andarem armadas, incentiva o ódio, né, de uma parte da população contra a outra população, incentivando uma verdadeira guerra na nossa sociedade. Eu não acho que essa deva ser o papel de um presidente. O papel do presidente deve ser discutir os problemas da nossa nação e levar todo o Brasil a um rumo, né, de desenvolvimento, um rumo que a gente diminua a desigualdade social, né, um rumo que dê vida para o nosso povo, emprego, comida, moradia, né? Esse eu acho que é o papel de um presidente e não ele está incentivando uma guerra civil na nossa sociedade, né? Mas felizmente, né, é, quem promoveu aí essas atividades no 7 de setembro, né, esperava 3 milhões em Brasília, foram em torno de 150 mil. Em São Paulo esperavam 2 milhões de pessoas, foram 125 mil. E mais ainda, hein? Tudo isso, né, toda essa expectativa que não foi contemplada, mesmo assim com um aparato financeiro sem igual. Foi uma distribuição de dinheiro para ônibus, né? É, diz que tem denúncias, inclusive, de pagamento de R$ 100 para participação em alguns desses atos, não estou falando todos, mas que parte deles, né? Churrasquinho, como teve lá em Brasília, né? Todo um aparato, inclusive muito empresário pagando, né? Aqui de São Paulo, indo para Brasília, pagando para os seus funcionários, quem queria ir para Brasília com passagem de avião paga e hotel lá. Quer dizer, imaginando um trabalhador, né, que ganha R$ 1.500, que nunca vai poder, de repente, conhecer Brasília, ter uma oportunidade de conhecer Brasília, porque o seu patrão está pagando a passagem dele para Brasília, inclusive hospedagem lá no hotel e tudo mais. Tenho certeza que ele acaba indo, porque essa é a única oportunidade, de repente, que ele tem que conhecer, né, um lugar. Então, mesmo com essa ajuda midiática e empresarial, a gente vê que a expectativa desse povo foi bem aquém do esperado. Isso, para mim, significa uma coisa, né? Bolsonaro, é claro que não está sozinho, muita gente ainda o apoia, mas ele está bem mais fraco do que teve há tempos atrás. Mas não é porque ele está mais fraco que a gente tem que tomar cuidado, né? E porque o Bolsonaro, ele é muito esperto, ele vai colocando determinadas pautas, né, na sociedade para fazer que as pessoas deixem de discutir o que realmente importa, né? Ele, por exemplo, vai falar que o preço da gasolina está alto desse jeito, igual a minha companheira de bancada, a Silvia falou aqui, que R$ 7, né? Mas é culpa do Dória, ele fala, porque o Dória não diminui o valor do ICMS. Mas assim, mas e no governo passado, qual que era o valor de ICMS? Era o mesmo. Então, assim, não era no culpa do governo passado, do governador passado, aí era culpa da Dilma, e era culpa do Lula, era culpa do PT, era culpa de não sei o quê, só que agora é culpa do Dória. Então, assim, é umas mentiras que colocam, né? Porque é culpa do próprio Bolsonaro que é, né, vendeu parte da nossa Petrobras, que eles fatiaram. Hoje, a Petrobras significa 1/3 do que ela era tempos atrás, e que o Brasil agora tem que exportar o petróleo e importar petróleo refinado, que é a gasolina, óleo diesel. Então, a gente tem aqui, né, o produto, a gente tem as nossas refinarias, privatiza as refinarias, se fecha refinarias, depois tem que mandar o nosso produto lá para fora, brutamente, óleo, né, petróleo bruto, para estar importando o refinado. Isso é uma política equivocada e uma política que interessa aos Estados Unidos. E o Dória segue a cartilha muito bem, fazendo os Estados Unidos ganhar muito dinheiro e a gente aqui passar o que nós estamos passando, né? E aí vem com pautas de voto impresso, voto auditável, fazendo a população, né,
discutir coisas que não tem nada a ver, presidente. Porque eu falo para Vossa Excelência, quantos anos ele foi deputado? Quando é que ele levantou essa bandeira do voto impresso? Ele foi eleito todas as vezes do sistema eleitoral eletrônico. Foi eleito presidente do sistema eleitoral eletrônico. Ué, então não teve validade a eleição dele? Claro que teve validade, e a gente da oposição, democraticamente, aceitou os votos das urnas, presidente. Agora, eletrônica. Agora, ele não pode estar levantando esse tipo de coisa. Só terminando, presidente, queria chamar todos aqueles e aquelas que são democratas, que se unam, porque o que o Bolsonaro está tentando fazer não é o golpe 7 de setembro, mas acumular força para, caso ele perca a eleição, implementar um golpe no Brasil. E eu tenho certeza que as soluções que nós vamos conseguir achar para a nossa sociedade é a partir da democracia. Por mais equívocos que a democracia tenha, e eu sou crítico em algumas questões da relação democrática, presidente, aqui nessa casa eu perco quase todas as votações, mas aceito democraticamente. Mas apesar de alguns equívocos que possa ter, é na democracia que nós ainda vamos achar a solução para esse país. Nós não temos um outro modelo que não seja a democracia como uma experiência mais evoluída, não só para o povo brasileiro, mas para a humanidade. Então, todos unidos contra possível golpe no Brasil. Precisamos da democracia e radicalizar e aprofundar a democracia nesse país.